Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Neto rasgando elogios ao Palmeiras após a vitória sobre o Atlético Mineiro, 3-2 para o Verdão. Os gols do Palmeiras marcados pelo Lucas Evangelista, Vitor Roque e Maurício. Hulk fez 2 gols, descontando aí para o Atlético Mineiro, mas o Verdão saiu com a vitória. Daqui a pouco eu vou trazer a classificação atualizada, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí trazer o Neto e mais um debate e logo depois eu trago a classificação atualizada. Aí, ó, baita jogo mesmo do Palmeiras, né? Palmeiras vence o Atlético Mineiro por 3-2, dois gols do Hulk, né? De falta. Mas o Palmeiras é esse aí, ó. É um time que busca a parte física, né? Conseguiu fazer o terceiro gol com o Maurício, gol contra, né? O Tigrinho fez, não foi gol dele, foi gol contra, né? Palmeiras vence o jogo, convence, jogou muito bem, né? Ganhou do Atlético Mineiro, que uma hora mas é mais ou menos também. Parabéns ao Palmeiras, que consegue vencer um jogo importante, jogando no seu estádio, né? Que há um bom tempo não ganhava. Defesa enfática ao trabalho. Me parece que não é coincidência. Depois de algumas críticas, né, Pascoal? O Abel Ferreira faz questão de lembrar, porque todo mundo sabe, o que ele valorizou de jogador nesse período realmente é uma grandeza. Às vezes eu me pego assim, me surpreendo com esse tipo de coisa, sabe? Porque o trabalho dele é bom, é muito bom, ele é um ótimo treinador, mas tem dia que ele não trabalha bem. E a minha obrigação como analista é dizer, hoje ele não trabalhou bem, contra o Mirassol ele não trabalhou bem, o time foi um horror. Então faltou o trabalho dele, faltou o trabalho dos jogadores, né? Faltou o trabalho dele como treinador. E eu não posso me furtar de estar diante das câmeras, uma emissora tão importante como é a ESPN, e dizer para não, sabe o que é? Eu não tenho sabe o que é. Jogou mal, jogou mal. Treinou bem, treinou bem. Acertou na contratação, acertou na escalação, acertou. Para mim, eu sou bem direto, bem objetivo. Porque todas as vezes que você fica arrumando argumento para falar de alguém, você está depreciando aquele. Então é melhor você falar objetivamente o que aconteceu. Hoje jogou melhor do que a última partida. Ganhou o jogo. Não foi um espetáculo, não foi de nenhuma maneira, eu escutei nenhum jornalista vaiando o Abel depois do jogo de quarta-feira. De quinta, foi quarta-feira ou foi quinta o jogo do Palmeiras? Foi quarta. Foi quarta. Mas eu escutei a torcida do Palmeiras vaiando. Significa que aquele jogo não foi unanimidade. Mas se você perguntar para os torcedores do Palmeiras, 98% da torcida do Palmeiras gosta do Abel. Eu sou o fã número 2 do Abel. O fã número 1 é o Zinho. O número 2 sou eu. Mas eu acho que tem dia ele não trabalha direito. Aí eu tenho que falar. Como eu sou o fã número 1 do treinador do Flamengo. Mas tem dia que o Felipe faz um monte de atrapalhada. Eu tenho que falar. Porque senão não vale a pena. Se você não tiver o poder de análise, não vale a pena. Esse desabafo dele, olha que o rapaz perguntou, foram 5 melhores... falaram 5 características, ele escreveu uma redação. Ele fez ali um compilado muito interessante, muito legal, mas eu espero que ele saiba interpretar. Porque a imprensa tem um valor, tem um poder de análise. Ele, com um grupo de jogadores e com a torcida do Palmeiras e com os dirigentes, tem outro tipo de valoração daquilo do que é feito. Então, aí tem que entender o trabalho de um e o trabalho do outro. Eu entendo perfeitamente o trabalho dele. E acho que o Palmeiras precisa contratar mais um volante. E ele falou Acho sobre que isso, vai contratar um ele volante. Claro, o Lucas Evangelista é o cara por enquanto, mas sim, vamos ao mercado. Vai ter que contratar. Vamos tentar. Se não tiver, a gente dá um buscar. jeito aqui. Ele dando recados também, né, Zinho? Que ele quer reforço, ele quer título, mas ele quer jogador para montar Acho legal ele falar isso, de que ele assina o contrato, se a Leila colocar no contrato que ele pode ganhar títulos. Porque ele obriga a Leila a dar jogador para ele. Não, tá assinado. Só para a gente lembrar, né, talvez nem todo mundo lembre, ele tem contrato até o fim desse ano. Então a conversa é para ter mais 2 anos até o final de 2027, Zinho. Não, mas pelo que ele falou, tá assinado, né? Porque na própria entrevista ele fala
Tenho aqui para encontrar as soluções, fazer o time jogar melhor, competir muito e, se possível, ganhar títulos, porque tem outros também tem outras boas equipes que também estão querendo título. Então, assim, na própria entrevista, né, ele já responde, porque assim, ele vai brigar pelo título, mas saber se vai ser o campeão é difícil. No momento tem equipe jogando melhor do que a dele. O Cruzeiro mesmo está jogando melhor do que o Palmeiras. A gente está vendo aí os jogos do Cruzeiro, que é até uma surpresa para mim. Não esperava esse momento do Cruzeiro. Houve mudanças, né? Houve muitas coisas acontecendo. Mas assim, a entrevista do Abel, o Pascoal fala que eu sou o fã número 1 do Abel. Eu sou fã do Abel mesmo, porque as entrevistas dele é melhor do que o jogo. Gente, a gente nem tinha muita coisa para falar do jogo, não. Agora a imprensa está aí com um arsenal de informação que ele nos deu para a gente debater a semana toda. Primeiro, que eles vão ao mercado buscar. Outra, que ele já jogou no Palmeiras de vários sistemas de jogo e que hoje ele de novo jogou com a saída de 3, mas o repórter foi muito feliz. O Giai não jogou como terceiro hoje, como vinha jogando. E é verdade. Então, assim, o Abel fala que ali ele é a melhor presidente do mundo para ele, fala do trabalho que faz com o Anderson Barra, fala que está no lugar que ele quer estar. Assim, para mim, o que falta para assinar o contrato? Essa cláusula aí, ela já existe. Né? Mas muita possibilidade, né, que o Abel falando aí deixa o torcedor palmeirense feliz, em primeiro lugar, porque eu acredito aí na renovação, por tudo que ele falou que a Leila fez por ele e pela família dele. Mas, assim, a carreira dele é transformada quando ele chega no Palmeiras. Por mérito dele, por competência dele. Volto a dizer, adoro, acho ele um ótimo treinador. Inclusive, era o meu treinador para a seleção brasileira, lá quando o Tite saiu em 2022. Né, a minha primeira colocação, ainda no Catar, trabalhando lá pela ESPN, falei, para mim, se for buscar um treinador estrangeiro, Abel Ferreira. Por tudo que ele construiu e conquistou no Brasil. Ele é o treinador do exterior mais bem preparado dentro do Brasil. De conhecer até isso, imprensa, torcida, jogadores, fórmula de disputa, campeonato, variações de jogo que ele já fez. Então, assim, cara, acho que assim, essa conduta do Abel, essa postura do Abel, ele tem esse debate com algumas pessoas da imprensa, que também tem alguns que sobem o tom, né? Quando vem uma crítica, porque ele é um cara com personalidade forte, que bate de frente, e algumas pessoas não aceitam isso. É normal. E ele não vai ganhar todos os jogos, ele não vai jogar bem todos os jogos. E aí algumas pessoas guardam isso para nessa hora... tá errado isso, tá errado. Eu acho que quando de ambos os lados sobe o tom, todo mundo sai perdendo. Eu acho que assim, a crítica você pode fazer sem desrespeitar. E eu vejo muitos companheiros nossos que fazem críticas sem ofender o Abel, sem sempre reconhecendo, vamos dizer assim, o talento do Abel. O Pascoal acabou de falar, eu acho ele um ótimo treinador, mas não trabalhou bem na opinião dele no jogo contra o Mirassol. Isso não é um desrespeito. Eu acho que quando ele dá essa resposta é para aqueles caras que sobem um tom e que aí já parte para como ele falou, estou ultrapassado, já está há muito tempo, perdeu o controle, não está mais inspirado para buscar soluções, mas acho que nessa entrevista o Abel me passou que ele está querendo muito. Espero que ele continue assim. É importante a gente lembrar que no trabalho do Abel agora, ele teria o Paulinho depois da saída do Estevão. Mas com a contusão, com a operação que ele vai ter que ser submetido, ele perde 2 jogadores muito importantes, né? Então realmente é um trabalho de remontagem aí muito delicado. E aí vem uma evolução clara no jogo contra o Atlético Mineiro, uma vitória, ele se aproveita para dar a resposta. Porque ele parece que se alimenta desse nós contra todos, né? Contra tudo e contra todos. Ele gosta disso, de passar também para os jogadores dele. Agora, o Celso, o que é claro para mim, assim, aquele Abelzinho, paz e amor que a gente viu nos Estados Unidos, ficou lá, né?
Porque voltou ao Brasil. Sem dúvida. Eu tô muito com o Zinho quando ele fala que algumas críticas sobem um pouco e vão além do tom. Eu acho que críticas até da própria torcida, e a torcida do Palmeiras é uma torcida que é muito exigente, né? Se a gente for lembrar, anos atrás, antes das Libertadores conquistadas pelo Palmeiras, era Barca, lista de dispensa, tinha um monte de jogador ali, Rony, acho que não sei se o Gustavo Gomes estava, mas o Scarpa estava. Aliás, teve uma homenagem pro Rony hoje, achei bacana o Palmeiras fazer um reencontro com o atacante. Mas a torcida do Palmeiras é assim, mas eu acho que o Abel ele fala que não preciso me reinventar, e eu acho que, de certa forma, precisa sim. Eu acho que todo técnico precisa se reinventar, e a gente pode até voltar um pouco aí as imagens, né, da homenagem feita ao Rony. Eu acho que todos os treinadores precisam se reinventar, principalmente um trabalho longo, até porque... E ele fala que não precisa se reinventar, mas na própria entrevista ele fala que eu preciso encontrar é um equilíbrio com os novos jogadores que estão aqui. Ou seja, de certa forma, ele também entende que precisa se reinventar, porque ele perde, como você bem falou, o Estevão, perde agora o Richard Rios. A época, a gente lembra do Rony, né? O Rony, ele precisou se reinventar para centralizar o Rony e colocar ele de 9, ele mesmo fala isso na entrevista, e hoje eu acho que ele se reinventou de novo, até algo que eu já tinha trazido na abertura do programa, e eu concordo com a análise dele agora feita, algumas outras novas dinâmicas pelo meio. O Palmeiras hoje é um time diferente, então acho que sim, o Abel precisa se reinventar, por mais que ele fale que não, e acho que ele tenta falar isso também até para passar uma situação um pouco de controle, né, que ele tem o controle da situação. Eu acho que quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe que sim, tem muitas mudanças que precisam ser feitas, o Palmeiras tem que jogar um pouco mais por dentro, não pode depender só de jogo por fora. O Palmeiras agora vai precisar de um outro jogador que desequilibre os jogos, como o Estevão desequilibrava para ele. Ele precisa também recuperar o Rafael Veiga, queira ou não, um jogador que está dentro do elenco, e o Palmeiras perdeu, entre aspas, algumas oportunidades de vendê-lo, não acho que deveria tê-lo feito. Então, de novo, entrou só no final da partida. Eu acho que sim, ele precisa se reinventar. Ele começou contra o Mirassol, né? E deu o passe de calcanhar para fazer o gol. O lance do passe é muito bonito, e isso ficou gravado na cabeça do torcedor. Mas o jogo do Rafael Veiga não foi bom. O lance que ele proporciona o gol para o Palmeiras, o calcanhar que ele dá para o Facundo Torres fazer o gol, é um lance espetacular. Mas a sequência do jogo no global, ele não fez um jogo brilhante. E eu continuo cobrando do Abel isso, a recuperação de um jogador como o Rafael Veiga. O Veiga é muito importante, um jogador o Veiga tem tudo do Palmeiras. A família palmeirense, ele é palmeirense. O avô dele, quando contaram para o avô dele que ele ia jogar no Palmeiras, o avô dele ficou muito feliz, e ele também. Então, ele tem tudo para dar certo. Em um momento, ele foi a grande esperança do Palmeiras e foi o grande jogador do Palmeiras. Até a gente pedir aqui o Tite para convocá-lo para a seleção brasileira. Mas depois ele teve uma queda muito grande. Foram 2 contusões e tal, ele não conseguiu voltar no mesmo ritmo, e eu acho que o Abel pode recuperá-lo, por que não? E ele deve estar mordido também de estar nessa posição, de perder a titularidade que tinha e tudo, né? Rapidinho, Zinho, por favor, que a gente está devendo a sua opinião sobre o Vitor Roque, então vou perguntar da seguinte maneira. O Abel deixou claro na entrevista que vai dar espaço para o Vitor Roque, espera, estou deixando ele trabalhar, o Tigrinho. No final do jogo, o Vitor Roque sai, ele fala no ouvido dele. Eles dão um baita abraço, né? Dão um abração. Que disse Abel Ferreira pro Tigrinho naquela hora, Zinho? Pode ser assim, parabéns, confio em você, acredita. Pode ter sido alguma coisa assim, porque... Se falta em algum momento no Vitor Roque esse refino técnico por causa da pressão, né, sobra vontade, sobra entrega, sobra personalidade para tentar. Porque tem jogador que a fase não é boa, o gol não sai, tem essa pressão do investimento muito alto, tem toda essa parte da arquibancada, mas das mídias sociais e a própria imprensa falando sobre um cara que eu, particularmente, quando ele foi contratado, eu falei, cara, a volta do Vitor Roque, não só para o Palmeiras Futebol Brasileiro, eu estava pensando nele para a seleção brasileira, porque aquele que estava no Atlético Paranaense me traz, assim, essa confiança de, cara, o time organizado do Palmeiras, o treinador que o Palmeiras tem, a torcida que tem, a repercussão e a visibilidade que dá jogar no Palmeiras. Joguei só 333 jogos no Palmeiras.
Inclusive, eu fui campeão do mundo jogando pelo Palmeiras. Então, assim, eu tô dizendo de uma coisa que eu vivi. Jogar no Palmeiras está dando para o Vitor Roque uma visibilidade que ele jogando bem, ele tem todas as chances de ir para a seleção. Mas isso não aconteceu. E ele tem que abraçar mesmo o treinador, porque o treinador está dando sequência para ele, está dando minutagem, está acreditando. Às vezes coloca ele mais pelo lado, às vezes até marcando demais, porque é uma característica de trabalho do Abel Ferreira. Todos os jogadores são comprometidos sem a bola, todos os jogadores têm que participar desse momento, que é a retomada de bola, é a marcação, mas o posicionamento dele, eu concordo, acho que foi o Pascoal ou o Celso que falou, mais centralizado hoje. Não era ele, era o Felipe Antes que voltava para um lado, era o Facundo que voltava pelo outro, era o próprio Maurício, e as mudanças também, ele mais centralizado, ele com mais, sendo utilizado a sua característica, a força, o arranque, né, a disputa com os zagueiros, ele ganhou a maioria. Então, assim, ele participa dos lances dos gols, ele se entregou demais, ele batalhou o tempo todo e a torcida reconheceu isso, ele foi aplaudido quando foi substituído. Então, assim, com jogos assim e com a moral que o treinador dá e a torcida o abraçando, e o time melhorando, porque eu volto a dizer, ofensivamente o Palmeiras joga muito mais do que está jogando e passa por ele também. Bom, o Palmeiras então... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras. O Rony foi homenageado no Allianz Parque. O Hulk aí há quase 40 anos fez 2 golaços, mas importante foi a vitória do Palmeiras. Agora, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada, como está nesse momento. Tá tendo um jogo ainda, pessoal, tá tendo Flamengo e Fluminense. Deixa eu tirar essa cadeira daqui. Palmeiras e Fluminense estão jogando, tá 0x0 a partida, 0x0 Palmeiras e Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, 0x0. Aí os 4 primeiros, pessoal, vamos para os 4 primeiros aí, ó. Cruzeiro tem 33, tem 15 jogos já, o Flamengo tá indo para 28, o Bragantino 27 e o Palmeiras 26. O Palmeiras tem 13 jogos, 2 a menos que o Cruzeiro. Então, ganhando essas 2 partidas, vai a 32. Já era esperado o Cruzeiro vencer o Juventude hoje, né? O Juventude estava na zona do rebaixamento, era normal. Então, o importante foi o Palmeiras fazer a parte dele. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.